Ok, gente. Qual é o assunto de hoje? Vai falar sobre Proclamação da República, 15 de novembro de 1889. O que aconteceu no Brasil no final daquele século, com a abolição um ano antes, os donos do café no Brasil preocupados porque não tem uma mão de obra sem pagar, incentivaram um golpe militar. Mas, para falar sobre isso, estou aqui recebendo nosso querido Bruno Boito, professor de História do Colégio Expressivo. Muito obrigado ao Colégio Expressivo por ceder esse profissional de tamanho conhecimento para nos rechear um pouquinho sobre essa data, né, que a gente comemora agora, a Proclamação da República. Professor, tudo bem? Como é que está o senhor? Tudo bem, Márcio? É um prazer estar aqui, né, para falar de história. Eu acho que não tem quem não goste de história, né? Muitas das vezes a gente pega os alunos, né, eu não gosto de história porque é só datas e nomes. E hoje a gente sabe que não é isso, né? Vai muito mais além do que só datas, nomes, né? Ela é todo um processo histórico. A gente só compreende o hoje, o contemporâneo, né, o presente, estudando a história, né? Sim. Quais foram as construções para chegarmos até então, né? Sim. Mesmo na área da tecnologia, tem uma história por trás, tudo tem uma história, né? Eu até brinco com alguns colegas de outras áreas, né, podemos dizer assim, que a história é o mais importante, porque toda disciplina tem uma história por trás, né? É verdade. Mas a gente sabe que dentro da escola é separado em disciplinas, mas na realidade nós usamos tudo, né? Matemática, história, português. Professor Bruno, o que era o Brasil, como estava o Brasil, né, com um rei, dois imperadores, no final do século XIX, com a abolição da escravatura, já uma exigência, o Brasil foi o último a abolir a escravatura. Como é que era, que Brasil era aquele no final do século XIX? Tem que pegar a realidade brasileira do século XIX totalmente diferente da realidade brasileira no final do século XX, início do século XXI. Né? Nós temos que, para começo de história, nós temos que falar do que foi o movimento republicano, né? Se nós pegar a ideia de republicanismo, né, ou a ideia de república, ela é muito mais antiga do que a proclamação da República, que nos remete à Roma antiga, que vai ser governada por esse sistema por muito tempo, por séculos, né, onde o termo república vem do latim res publica, que significa coisa pública. Então, aquilo que é do interesse do povo, né? Então, o Brasil, como faz parte também do mundo, vai chegar a essa ideia, né? Nós vamos ter um modelo de república que vai chegar no Brasil, a ideia de república, no século XVII, XVIII, né? Já vai estar presente aqui, com o próprio Tiradentes, como a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui, né? Mas, no século XIX, isso vai vir com mais fervor, né? Com mais potência, e vai começar a criar essa ideia do que é república, né? Lembrando que a América já experimentava a república com os Estados Unidos. Então, começa esse sentimento de fim de monarquia na cabeça das pessoas, né? Principalmente, vamos dizer assim, de uma elite econômica brasileira. Então, até aproveitando, que por parte da população existia, depois também da abolição, com a Princesa Isabel, em 1888, a monarquia, o rei, Dom Pedro II, ele tinha um apelo popular muito forte, tanto é que Deodoro da Fonseca não proclamou naquele dia, 15 de novembro, a República. Tanto é que pediram para a família real deixar o Brasil para que se fosse proclamado. O povo gostava da monarquia? Vamos dizer o seguinte, que no período regencial, né, que é o período onde o Dom Pedro ele era de menor, né, o pai dele tinha voltado para Portugal, o Brasil passou por vários momentos difíceis, né, de revoltas estourando o Brasil inteiro. Quando Dom Pedro assume o poder, com 15 anos, né, ele dá uma acalmada nos ânimos. Então, ele começa a ter apelo popular, né? Ele tem novas ideias, né? Principalmente questão histórica, ele era muito envolvido, questão científica, né? Então, tem toda essa ideia, né, que o Dom Pedro tinha esse apoio popular. E realmente tinha, né? Mas de uma base da população, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, a questão indígena, né? A questão dos negros que ainda estavam sendo escravos, né? Então, por mais qual que era a maior parte da população brasileira, né? Tem milhares de negros, né, no Brasil sendo escravos, né, ainda sendo escravizados, onde a maior parte da população mundial
já não tinha mais escravo, né? Depois da Revolução Industrial, né, Exato. os negros começaram a trabalhar para ter o consumo também dos próprios negros, né? Exatamente. Como aconteceu na Inglaterra, Estados Unidos. Mas, naquele momento, ali, 80% da população era analfabeta, né, professor? Sim. Então, o Dom Pedro parecia ser um populista, até com a decisão Sim. de terminar com a escravatura em 1888. Né? Exatamente. A partir dali... Claro, já havia a ideia de uma república, né? Sim. O medo era a fragmentação do Brasil, né? Como aconteceu com a América Espanhola. Isso. O Brasil poderia se transformar em 4 países, enfim. Após a abolição, os donos do café, que é os barões do café, que era grande, os ricos, né, do Brasil, esse movimento foi fortalecido devido à abolição da escravatura? Nós temos esse movimento que vai ganhar força com o Partido Republicano a partir de 1870, que não tinha, assim, vamos dizer, a força era entre eles, né? Falava-se em república e tudo mais, mas o Dom Pedro tinha ainda um populismo e tinha apoio dos barões do café. Isso é um fato. Então, falar em a ideia de república ficava longe, né? Mas as coisas vão acontecendo, né? Os republicanos vão ganhando força política, né? Vão ganhando representações. E quando vem 1888, nós já tínhamos passado pelo conflito no Paraguai, ceifado a morte de muitas pessoas, né? O exército totalmente jogado às traças, vamos dizer assim, baixos salários e tudo mais. O que mantinha o apoio ainda, antes de 1888, o que mantinha o apoio ainda do Dom Pedro II era essa elite cafeeira, eram esses barões, porque o Dom Pedro mantinha a relação de escravidão, né? Então, o que mantinha ainda o apoio ao Dom Pedro II era a escravidão. Quando vem 1888 e a Lei Áurea é assinada, como que vai ficar esses barões? E a gente tem que trazer essa questão que eles queriam indenizações. Claro, porque eles não para o escravo. Exatamente, não para o escravo, e sim para os donos do escravo. Né? E vale lembrar também que eles também... Lembrando, né, professor, para quem não sabe, o escravo era um produto. Né? É um produto. Produto como qualquer coisa. Muito caro, muitas vezes, comprado pelos traficantes escravos. Né? Sim, a gente tem algumas... Porque o Brasil, assim, a Inglaterra ela trouxe para o Brasil, né, ou exigiu do Brasil, que libertasse os escravos. Mas o Brasil foi adiando isso, foi adiando. Colocando... Carta para inglês ler. Né? Exato. Vamos pensar assim, algumas leis que foram assinadas no Brasil, lei do ventre livre, onde a mãe, a escrava que estava grávida, o filho nasceria liberto. Mas o filho não iria sair de perto da mãe, então, de certo modo, ele continuava escravo. Né? Tem outra lei que, a partir dos 60 anos, os escravos estariam libertos. Muitos escravos não chegavam nessa... Né? Então, o Brasil foi adiando até chegar na Lei Áurea, né? Que é 1888. E, a partir dali, como já não tinha mais o apoio, o soldo não era pago aos militares. Exato. Benjamin Constant, que era um militar e republicano, fazia já um movimento no Congresso. Exato. A única base que era mais forte era quem tinha poder aquisitivo, que eram os barões do café. Exato. Quando vem a escravatura, o apoio à monarquia deixou de existir. Ela vai esfarelar, basicamente. Daí, Deodoro da Fonseca, que era o principal militar, um herói da Guerra do Paraguai, isso aí. Ele foi conclamado a proclamar a República através desse movimento. Nos conta um pouquinho, a partir daí, quando o Deodoro foi... Porque ele tinha uma aproximação muito grande com o Pedro II e com a monarquia, né? Apesar de ser um militar. Isso. Nós temos, na verdade, a ala militar, desde a Guerra do Paraguai, dividida. Né? Os monarquistas e aqueles que já falavam do positivismo, que era uma onda científica da época, do século XIX, que falava ideia de república. Né? Então, o Deodoro da Fonseca, né, a gente sabe que ele pintou como grande herói, né, da proclamação da República. Ele não era republicano. Ele era um grande monarquista, inclusive amigo do Dom Pedro II. Isso. Tem até alguns
relatos do Deodoro da Fonseca antes da proclamação, que ele falava: o povo não está preparado para uma república. Inclusive tinha um sobrinho dele no Rio Grande do Sul que era republicano. Ele tem cartas, né, que ele questionava e criticava a posição desse parente aqui no Rio Grande do Sul que era republicano. Né? Fala: cara, não tem como nós fazer república, o Brasil não está preparado, o povo não está preparado, a política não está preparada, né? Mas nós vamos ter essa figura do Benjamin Constant, né, que é uma figura, um cara que já estava, assim, vamos dizer assim, de saco cheio do exército. Porque de saco cheio no fato, assim, eu não aguento mais ser maltratado, ver a ala do exército ser maltratada pela monarquia. Lembrando que o Dom Pedro II odiava armas. Né? Então, após a Guerra do Paraguai, o exército vai ser jogado de lado. Então, o próprio Benjamin Constant, no clube militar, vai fazer vários discursos inflamados pela proclamação da República. Né? Então, qual que seria o porta-voz da República? Benjamin Constant ou Deodoro da Fonseca? Como eu trazer o Deodoro Fonseca para esse debate? Então, entra essa questão de como o exército estava sendo humilhado, né, pela monarquia. Então, talvez, né, umas linhas históricas falam que talvez o Deodoro da Fonseca só vai aderir à ideia da república por amor ao exército que ele tinha. Né? Então, era um novo projeto, talvez, de país. E até surgiu uma ideia de que, através dessas manifestações, a monarquia, a fake news, né, que sempre prevaleceu no mundo inteiro, não é só um caso do Brasil, de que ele seria preso junto com Benjamin Constant, Deodoro da Fonseca, e se ele não proclamasse a República, ele seria preso pela monarquia. Né? Nós vamos ter um papel da imprensa muito forte nessa época. Né? A gente sabe que o Dom Pedro II ele deu uma liberdade maior para a imprensa. E aí a imprensa começou, claro, a divulgar a questão das coisas que aconteciam no Império e para atacar também o Dom Pedro II. Né? Então, começou a se divulgar muito também essa questão, né? Quem que vai proclamar a República? Muitos jornalistas eram republicanos. Né? Então, começam a elencar essa figura do Dom Pedro, do Deodoro da Fonseca como o protagonista. Né? Então, ele começa a ter esse anseio de ele ser o cara. E se torna o cara. Né? Porque se nós for parar para pensar, quando você fala em proclamação da República, qual que é o nome que vem? Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca. Não vem, o Benjamin Constant, é claro, nome de ruas, nome de praça, mas o Deodoro da Fonseca é evidente. Deodoro da Fonseca. Isso. Ficou para a história que ele... E a história conta que ele estava doente naquele dia 15 de novembro de 1889. Ele saiu da sua cama, do seu leito, porque os quadros brasileiros, normalmente, eles são uma réplica de ações da França, China, Estados Unidos, Inglaterra. No caso específico, aquele quadro Deodoro da Fonseca proclamando a República é uma cópia, basicamente, de um quadro francês da Revolução Francesa. Mas ele foi para a Praça Pública no Rio de Janeiro e proclamou a República. Como é que foi? Nos conta como é que foi aquele dia 15 de novembro de 1889. Na verdade, o Deodoro da Fonseca estava muito doente, né? Estava acamado, já fazia alguns dias. E não é à toa que ele vem a falecer alguns anos depois. Né? O Dom Pedro II não estava. O Dom Pedro II estava em Petrópolis. Né? Ele nem que era a casa de campo Exato, ele estava lá, ele não acreditava que isso iria acontecer. Tinha uma preocupação? Acho que é óbvio que sim, né? Uma preocupação de ser deposto. Mas essa questão do Deodoro da Fonseca, totalmente doente, né? Vem à tona uma questão assim, olha, tem que ser você. Então, ele levanta, vai até, né, o ministério, e ele não depôs o Dom Pedro II. Ele vai depor o presidente do ministério do Dom Pedro II. Fala, a gente vai proclamar a República e volta para sua casa. Ministro Ouro Preto, né? Ouro Preto. Que era o ministro, ele era o presidente dos ministérios, né? Era um cargo extremamente chefe importante. Da Casa Civil. Exatamente, extremamente importante. É o terceiro, por exemplo, hoje que é uma república presidencialista, nós temos o comando do presidente, o vice-presidente, e dentro da esfera ministerial tem o chefe da Casa Civil que comanda os ministérios. Basicamente isso. No caso, o ministro Ouro Preto. Ouro Preto era esse cara. Esse cara aí, o cara é importante, né? Inclusive, na verdade, o Ouro Preto já tinha uma ideia, né? A questão da proclamação da República. E quando ele assume o cargo, né? Que o Dom Pedro vai colocar ele lá como, né, o presidente dos ministérios, ele teria que fazer algumas mudanças, se a monarquia quisesse se manter em pé ainda. E ele não faz nenhuma. Então, ele meio que espera aquilo acontecer. Né? Então, o Ouro Preto vai ser preso,
né? A proclamação da República não é feita nesse instante. Então, nós temos que tirar também essa ideia, né, de que o Deodoro da Fonseca chegou lá e falou assim, hoje é a proclamação da República, tudo está desfeito. Não foi. Ao desenrolar do 15 de novembro, vai acontecer várias coisas, né? Várias coisas. Só na noite que o Dom Pedro II vai ser, vamos dizer assim, deposto, né? Alguns dias depois ele vai ser exilado na Europa e depois vem a falecer na França, né? Uhum. É que ele teve que... Havia um medo também por parte dos republicanos dessa manifestação popular, né? Porque havia um glamour em relação à monarquia, né? O Brasil foi um reinado, né? O Portugal foi quase colônia quando Dom João veio em 1808 para cá, fugido devido à invasão da França do Napoleão Bonaparte. Foi muito importante a vinda da corte para cá. Nós tivemos o primeiro jornal, nós tivemos o desenvolvimento do Brasil, né? Com certeza. E a partir dali, né, a família real foi embora, Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, começa uma república que, só para se ter uma ideia, professor, o hino, não tínhamos hino e não tínhamos bandeira, né? O hino que foi tocado na proclamação foi a Marselhesa, que é o hino francês, dando referência à Revolução Francesa. E a bandeira foi uma réplica, né? Estados Unidos do Brasil, uma réplica da bandeira americana, mais verde e amarela. Isso. Não havia uma programação, né? Parece que foi tudo no improviso. Basicamente, vamos dizer assim, existia um projeto republicano no Brasil, de fato, né? Existiam vários projetos republicanos, né? Quem eram os republicanos da época? Cada um queria os seus anseios, né? Entendiam a república de uma maneira diferente um do outro, né? Tem até uma questão assim que vale lembrar também, que eu acho que é importante, nós trazer que os republicanos nem todos eram a favor do fim da escravidão. Tinha uma ala mais conservadora que queria se manter, né? Então, quando vem 1888, vem a proclamação da República, o Brasil não é mais uma monarquia, é uma república. O que nós vamos fazer agora? Nós temos que deixar de lado a monarquia e criar novos símbolos. Aí cria a questão da bandeira, né? Vale lembrar que a bandeira brasileira ela tem muitos elementos da bandeira imperial, o verde e amarelo. Só né? muda, né? O pessoal imagina, né? É bom explicar isso para o senhor, porque há muito tempo isso também foi explicado em sala de aula. Sim. Depois foi mudar. Que o verde representava as matas, o amarelo, as pedras, o ouro, né? E o azul, os mares, enfim, o céu do Brasil. Na verdade, não, né? Não. As cores representam as cores da família real, isso. Bragança, Orleans, né? Orleans. Isso. Então, aquelas cores representam a família real portuguesa. Né? Real portuguesa, sim. Só se mantém, né? Se mantém essas cores, coloca a bola azul no meio, com a faixa branca. E o que é interessante também, né? A ordem e progresso. Que é uma frase positivista, né? Só o Brasil não colocou amor, porque a ordem, progresso é amor. Né? Então, tira o amor e fica a ordem para estabelecer um novo país para nós chegar ao progresso. Bem, mas essa república, né, a gente está já encaminhando para o final, basicamente é isso, né? O Brasil vinha, o mundo já estava... existiam muito poucos impérios, né? O mundo já estava com repúblicas, estados federativos, e o Brasil entrou nessa tendência. A escravatura era um negócio considerado por os países mais desenvolvidos com um absurdo, né? E o Brasil tinha que entrar nessa onda. Os barões do café não aceitaram, que é a grande potência. A gente pode comparar com outras grandes riquezas atuais, né? Que comandam. Não vou citar aqui nomes até para não constranger ninguém, mas a República virou uma confusão, né? Sim. Até depois veio várias ditaduras, revoluções. Sim. A República Federativa do Brasil, que não tem nem 200 anos, ela foi construída com muita confusão, muitas ditaduras, muitos golpes. Esse foi um golpe, né, militar. Ele tem umas linhas históricas que se consideram um golpe também, ou um movimento, né? Até nem é usado revolução e nem... Por alguns é usado golpe, porque era um governo legítimo, a monarquia. Né? Então, quando nós temos esse ato do Deodoro da Fonseca e do Exército Brasileiro, ele não é considerado legal. Né? Porque não havia uma justificativa específica, né? Não.
para proclamar e fazer com que a família real saísse corrida do Exato. Brasil, né? Nós temos os medos republicanos. Um medo era a princesa Isabel continuar como... Verdade. Não tinha herdeiros homens, né? Então, continuar... Imagina uma mulher, né? Ela era casada com o Conde D, que eles não gostavam. Então, nós ter um francês, imagina, governando o Brasil, então já era um medo também. E como você falou, a República vai comemorar 133 anos. Né? É pouco tempo. Recente. E nós passamos por muitos... Né, derramamento de sangue, podemos dizer assim. Sem dúvida, né? Muito. Vários golpes, várias pequenas revoluções, podemos dizer assim, e muito sangue derramado do brasileiro. Né? Essa nova democracia que chamam, ela começou em 1985, né? E já caiu, um presidente já caiu. Sim. Dois, na verdade, na né? verdade. Fernando Collor e Dilma Rousseff. Isso. Então, a gente está construindo uma nação que necessita, sim, de uma população bem informada e, o mais importante, professor, conhecedor de história. Né? Isso. Eu acho que o brasileiro em si, ele precisa ler mais, ele precisa se informar mais, conhecer o porquê que nós estamos vivendo esse presente. Né? Então, tudo foi construído no passado. Né? Então, nós só estamos aqui vivendo momentos políticos diversos. Né? Toda a nossa vida é baseada no passado. Né? Então, a questão da democracia, né? 1988, a Constituição brasileira, extremamente nova. Extremamente nova. Constituição cidadã. Exato. Nós já tivemos, acho que, 3, 4 constituições. Agora de cabeça não vou lembrar, mas umas 4 constituições. A mais recente é muito recente, 1988, né? Isso. Então, 100 anos depois da abolição, que o mundo já tinha abolido há muito tempo. Então, o Brasil ele tem um efeito retardado, né? Claro, por conta de não conhecer sua própria história. Eu acho que esse é um dos fatos do Brasil ainda não conhecer a sua própria história. Né? Então, falta muito conhecer a sua própria história para também, vamos dizer assim, pensar num país desenvolvido. Né? Se colocar mais história, né, na vida, conhecer mais. Né? Procurar fontes históricas, isso é outra coisa importante. Né? Quem que tu está lendo? Sabe, porque o historiador, quando ele vai escrever, ele tem suas paixões, suas ambições também. Perfeito. E assim como você vai ler Tanto também. que a história é mutável, né? Exato. Essa credibilidade da informação, e ler, né, dos dois lados. Sim. Eu acho que é fundamental a disciplina da história. Ela foi um pouco questionada há algum tempo, mas eu acho que é fundamental. Quem não conhece a sua história... não tem tradição, Exato. Não ama o seu país, não ama seu estado, sua cidade. Né? Quando a gente conhece a história da nossa mãe, do nosso pai, Exato. Um exemplo aqui bem chulo, mas quando a gente não conhece a história da nossa família, a gente não respeita Exato. o que eles construíram para a gente chegar até aqui. Quem não conhece a história do seu país não vai entender o porquê nós vivemos essa realidade, porque hoje a pobreza, porque existem favelas. Exato. Desigualdade social do Brasil gigantesca. O negro, quando foi abolida a escravatura, eles foram convidados a ser retirados das fazendas a sua própria sorte. Exato. E foram começando a construir esses bolsões de pobreza, né? Claro. Que foram retirados violentamente por próprios negros da África e com navios negreiros. Exato. A gente sabe que na própria África virou um comércio, né? Sim. Onde o homem branco ele vai colocar a mão lá, vai fazer tudo... E o homem branco comprava o que os prisioneiros de tribos negras que escravizavam os próprios negros. Exato. Né? Tribos diversas, né? Sabe que a África é multicultural, né? Existem várias culturas. Existia já uma relação de escravidão diferente dessa do lucro, né? Mas que os portugueses, os espanhóis também vão aproveitar. Capitalizaram, né? Exatamente. Bem, mas isso é outra história. Outra história. Para outro momento. Para outro momento. Em agosto do ano que vem, a gente pode falar sobre escravatura no Brasil, que foi a mais longa da história. Isso. Professor, muito obrigado. Eu sempre valorizo o professor de história porque eu amo história e todo mundo tinha que gostar de história. Né? Ótimo. Tu gosta de determinada coisa, vai conhecer a história de quem produziu. Eu sou tecnológico. Quem que construiu o computador, o smartphone, as tecnologias, né? Desde Alexander Graham Bell até hoje. Então, é importante conhecer a história e valorizar o profissional de história. Obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Márcio. Acho que é um prazer estar falando de história, né? Na Rede Princesa. Tantos ouvintes, né? Então, falar sobre a história e chegar até a casa do pessoal, né? E de um público diversificado. Exatamente. Eu acho que falta muito disso ainda. Né? A história,
o historiador em si ele tem pouco espaço e às vezes a história ela não sai nem da academia, ela não chega até o público, né, geral, assim, que deveria saber mais da história. Sem dúvida. Ok, a gente conversou com o professor Bruno Boito, da Expressivo, professor de História, falando sobre Proclamação da República. Muito obrigado, a casa é sua, e esperamos o senhor aqui para tomar um café e a gente falar de história, que sempre é um assunto muito gostoso. Obrigado, professor. Muito obrigado, Márcio. Qual é o assunto de hoje? Proclamação da República. Deodoro da Fonseca, 1889, naquele 15 de novembro. De lá para cá, tanta história, né? Tanta história. Qual é o assunto? Proclamação da República. A gente volta a qualquer momento com um novo quadro falando sobre um assunto que interessa a você, que nos acompanha pelo Spotify, pelo YouTube, Facebook, Instagram e também pelo rádio, na Rádio Princesa.